Pessoal, dando continuidade à revisão, a gente vai falar agora sobre permissões de arquivos, tá? Então, primeiro a gente precisa entender como funciona, né, essas permissões, como são representadas essas permissões. Então, por exemplo, se eu der um ls-l aqui, né, tenho vários arquivos aqui no meu computador e eu tenho essas representações aqui, tá? O que significa isso? Isso aqui significa, na verdade, as permissões dos arquivos e diretórios, tá? A primeira letrinha aqui, no caso, isso aqui é um D, tá? Esse primeiro Tzinho aqui, né, isso indica que isso é um diretório, tá? Tá em azul, tá? Então são diretórios, certo? Depois a gente tem 9 letras aqui, né? Ou alguns tracinhos no meio, tá? Então a gente tem, nesse caso aqui, ó, RWX, RWX, R-X, risquinho X. Essas aqui são as permissões, tá? O que a gente precisa entender? Que aqui, tá, essas 9 letras, elas representam as permissões do dono, tá, no caso aqui desse diretório, do grupo e de outros usuários que não fazem parte do grupo, tá? Então, de novo, o dono do arquivo ou diretório, do grupo, tá, que de outros usuários do mesmo grupo, tá, que pertencem ao mesmo grupo que o dono, e as permissões para outros usuários que não fazem parte do grupo do dono desse arquivo ou diretório, tá? E a gente tem outras informações. Isso aqui é a quantidade de diretórios que tem dentro desse diretório, tá? O usuário, o grupo, né, tamanho, data, certo? E o nome dele, certo? Isso aqui são informações que a gente tem, né, de um diretório ou de um arquivo. Então a gente vai aprender agora como mudar isso aqui, ó, tá? Então, vamos tentar entender melhor. Primeiro, eu tenho esse RWX, que isso significa Read, Write, Execute, tá? Certo? Então são abreviações, tá? Então R significa o que? Que eu estou dando permissão de leitura. W significa o que? Que eu estou dando permissão de escrita. E X significa o que? Que eu estou dando permissão de execução, tá? Quando eu quero habilitar essas permissões, eu coloco 1 onde eu quero habilitar isso. Então, por exemplo, RWX 111, tá? Esse 111 significa que eu estou habilitando RWX, né? E esse 111 em decimal, ele é representado pelo número 7, tá? Então, se eu colocasse, por exemplo, né, primeiro conjunto de 3 letras, né, representa as permissões do dono do arquivo, né? Então, se eu colocar 5, depois eu quero representar as permissões do grupo, né, que esse usuário pertence. Então, eu vou colocar 4. E depois eu quero representar os outros usuários que que não fazem parte desse grupo. Então eu vou colocar 6, certo? O que eu acabei de fazer aí, né? Na verdade, eu coloquei essas permissões e significa que eu tenho 5 para o dono, né? As permissões do dono desse diretório ou arquivo, né? Como que eu represento o número 5 em binário? Número 5 em binário é
101, certo? Como que eu represento? Deixa eu dar um espacinho aqui melhor. Como que eu represento o número 4 em binário? 1, 0, 0, certo? E como que eu represento o número 6 em binário? 1, 1, 0, tá? O que significa isso? Significa que eu tenho leitura, não habilitei escrita, mas eu habilitei execução. Isso aqui para o dono do diretório ou arquivo, tá? Para o grupo dele, eu habilitei leitura, mas não habilitei nem escrita e nem execução. E para outros usuários que não fazem parte desse grupo dele, eu habilitei leitura e escrita, mas não habilitei execução, certo? Então é nessa permissão que eu vou chegar, né, se eu utilizar esses números aqui. Tá, como que eu utilizo esses números aqui? Eu tenho um comando para utilizar esses números, chmod, tá? chmod 546 arquivo, é o nome do arquivo, certo? Então chmod 546 e o nome do arquivo, eu vou dar essa permissão aqui, né? Vamos testar. Então eu venho aqui, eu vou entrar na pasta mp, então eu vou dar aqui vou criar um arquivo vazio, né? arq1, vou dar um ls aqui para listar esse arq1, tá aqui o arq1, vou dar um ls -l e vai listar o arq1, tá? Ele já tem as permissões, né? Que permissão que é essa? Essa permissão é a permissão 664, é isso? 664. Eu quero colocar essa permissão aqui, ó, 546. Então chmod 546 arq1. Vamos dar uma olhada aqui agora na permissão dele. Tá aqui a permissão, ó. Leitura e execução para o dono, só leitura para quem faz parte do grupo dele e leitura e escrita para quem faz parte de um outro grupo, tá? Exatamente o que a gente tinha definido aqui, tá? Então é exatamente dessa forma que você consegue mudar, né, as permissões de um diretório ou de um arquivo, certo? Então a gente fica por aqui, né? Depois eu volto para falar sobre as permissões para mudar grupo e dono. Bom, continuando aí, pessoal, a gente tinha criado aqui o arquivo arq1, né, com essas permissões, tá? Agora eu quero fazer o que? Eu quero mudar o dono desse arquivo. Só que antes disso eu preciso criar um usuário, né? Então vamos sudo add user Leonardo, criou Leonardo, eu vou pular certas características, está criado o usuário Leonardo, né? Se a gente quiser dar uma olhada, lembrando, né, etc swd, tá aqui, né, ó, usuário Leonardo, tá? Agora quero
fazer o que, né? Eu quero colocar o arq1, né, como sendo o Leonardo dono desse arquivo. Aqui tá Ferrari, né? Então eu vou mudar da seguinte forma: ch OWN Leonardo arquivo. Vou dar uma olhada de novo. Mudei o dono desse arquivo, certo? O que eu poderia fazer também é alterar o grupo, né? Por quê? Porque esse arquivo ele pertence ao Leonardo, né? Mas o grupo é Ferrari. Então, se eu coloco, quando eu coloco as permissões do grupo, as permissões desse grupo, na verdade, usuários, né, que pertencem ao grupo Ferrari que terão essas permissões. Mas não, eu quero que os usuários que pertencem ao grupo Leonardo que tenham essas permissões. Então eu vou fazer o que, né? chgroup Leonardo arquivo. Vamos dar uma olhada. Agora sim eu alterei tanto o usuário como o grupo, certo? Se eu quiser apagar esse arquivo, e vou deletar o usuário também. Então, del user Leonardo. Apaguei também o Leonardo. Se eu quiser verificar se o usuário Leonardo for excluído, tá aqui, ainda não existe mais, certo? Pessoal, então a gente fica por aqui com, né, as permissões, tanto para dar permissão para o usuário, né, ou o grupo desse usuário, ou outros usuários que não pertencem ao grupo desse usuário, né, com o chmod, e os outros dois comandinhos lá para alterar o grupo e alterar o dono do usuário. Tá joia? Obrigado por enquanto, até mais.